18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que sintoniza 100,7 aqui a Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora no programa 18 horas até às 7 da noite. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Hoje tem surpresinhas aqui já, né, Karime? Vamos falar agora. Fala agora? Vamos lá. Temos um par de convites aí, né, pra você curtir o Circo Marcos Frota. Olha aqui, o par de cortesia já tá na mão. E pra você que passar aqui agora, os dois são um. Um par, são 2 pares para as 2 primeiras pessoas que passarem aqui agora nesse momento. Só vale agora, gente. Fechou. Você tá passando por aqui pela Rua Fortaleza 585 Adrianópolis, dá uma parada que seu par de ingressos está aqui te esperando para você conferir o espetáculo do Circo Marcos Frota, que o Cid Soares é fã também, né? Sim. Cid? Você já assistiu? Já eu não vou dar spoiler não, mas é espetacular, até porque é um circo diferenciado, né, querida? Agora tem uma figura que eu queria até mandar um beijão aqui pra ele, uma figura queridíssima, que é o palhaço do circo. É uma maravilha. Eu acho que você vai gostar bastante, você quando for. E é claro que segue todos os protocolos de segurança sanitária. Ok, então vamos lá. Para você que está passando aqui pertinho, para aqui na Rua Fortaleza 585 Adrianópolis, as 2 primeiras pessoas que pararem aqui, leva um par de convites para assistir ao espetáculo do Circos Marcos Frota. É isso aí. Agora 6 horas e 2 minutos. Boa noite. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui do programa 18 horas. Superior Tribunal de Justiça decide no próximo dia 30 se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador Wilson Lima. Em uma das acusações, ele é apontado como chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do estado. Outro destaque também que o Amazonas vai deixar de receber milhões de reais do governo federal em retaliação aos senadores do Amazonas na CPI da pandemia. O corte é de pelo menos 160 milhões. 160 milhões, foi isso mesmo. 160 milhões de reais. Ai, doeu. O nível do Rio Negro voltou a subir e chegou aos 30 metros e 2 centímetros nesta quarta-feira. É a maior marca da história desde o início dos registros em 1902. Vamos falar também sobre o reflexo de tantos reajustes, como gás de cozinha, luz, combustível e alimentos no poder de compra das famílias com menos renda. Agora 6 horas e 3 minutos. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quarta-feira, 16 de junho de 2012. Você está ouvindo 18 horas. Bom, já está marcado para o próximo dia 30 de junho o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça para decidir se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. Na ação penal, Wilson Lima, o vice-governador e outras 16 pessoas são acusados de cometer crimes na compra de ventiladores pulmonares destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. O governador Wilson Lima ainda foi denunciado pela Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República por chefiar a organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do Amazonas. O processo foi retirado de pauta após um pedido da defesa que alegou não ter tido prazo para analisar todos os dados do processo. Pois é, Karime, olha, e se a denúncia for recebida, o Wilson Lima e todos esses outros que já falamos aqui, os denunciados passam a ser réus, como explica a repórter Odineia Araújo. No dia 30 de junho, o governador do Amazonas, Wilson Lima, pode se tornar réu no Superior Tribunal de Justiça por acusação de comandar uma quadrilha formada pelo vice-governador do estado, Carlos Almeida, e mais 16 servidores, ex-servidores e empresários envolvidos no superfaturamento da compra de 28 ventiladores pulmonares inadequados para pacientes de Covid. O ministro do STJ, Francisco Falcão, pautou para o fim do mês o julgamento na Corte Especial para decidir se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador do estado. A ação penal 993 deveria ter sido julgada no dia 12 de junho, mas foi retirada da pauta após um pedido da defesa que alegou não ter tido prazo para analisar todos os dados do processo. Caso o STJ acolha a denúncia, o governador e o vice se tornam réus e podem até ser afastados dos cargos. Tudo vai depender da forma como a denúncia for recebida, que pode ser integral ou parcialmente.
Segundo a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que assina a denúncia, se instalou no governo do Amazonas uma verdadeira organização criminosa que tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do direcionamento de contratações de insumos para enfrentamento da pandemia, sendo certo que em pelo menos uma aquisição, no caso os ventiladores, o intento se concretizou. Para a PGR, o governador Wilson Lima atuou como chefe dessa suposta organização criminosa. Pesam contra ele acusações de dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato, que é o desvio de dinheiro público. A PGR calcula que o grupo tenha causado prejuízo aos cofres públicos de pelo menos R$2.200.000. A PGR também pede o pagamento de indenização desse valor e mais de 191 mil por danos morais coletivos e perda dos cargos públicos. Para o deputado Dermilson Chagas, pelas investigações que a Polícia Federal já fez, inclusive no gabinete e na casa do governador, deve haver muito mais conteúdo comprometedor, o que torna a situação de Wilson Lima mais difícil. Nós sabemos que houve lá atrás até um pedido de prisão, mas não foi acolhido. Eu acredito que muito mais conteúdo se tem hoje no processo pelo adiamento desse julgamento. Eu acho que a estratégia deles, quando o patrono, o advogado de um deles estava ausente no processo, não poderia ser julgado e houve adiamento, foi errado. Mas eu acredito que vamos ter uma resposta nesses dois cenários. A denúncia acolhida, a denúncia e o afastamento do Wilson, que podemos esperar qualquer um desses dois cenários. Para piorar a situação do governador, a Advocacia do Senado recorreu ao Supremo Tribunal Federal para o Wilson Lima depor na CPI da Covid. A persistência da CPI para ouvir o governador tem suas razões, na avaliação do deputado Dermilson Chagas. Esperamos o bom senso do Wilson, o equilíbrio do governador e que ele assuma essa responsabilidade que ele pediu lá atrás de fazer um governo melhor. Se houve acertos, temos que aplaudir. Agora, se houve erros, principalmente com a morte, alguém tem que ser o culpado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E continua repercutindo muito mal o depoimento do ex-secretário de Saúde do governo Wilson Lima, o Marcelo Campelo, ontem na CPI da pandemia lá no Senado Federal. Vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos, que tem mais informações sobre a CPI da pandemia. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, o depoimento de Marcelo Campelo foi definido como vergonhoso. Foi isso mesmo, Carlos Eduardo? Boa noite. Nós estamos sem o áudio do Carlos Eduardo, não tem problema, daqui a pouquinho a gente volta a conectar. Olá, agora sim, agora chegou. Melhorou. Então, Carlos Eduardo. Então vamos lá. A palavra... Agora sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Cid, boa noite a todos que nos acompanham. Sim, Karime. Então, a palavra foi essa mesmo, foi vergonhoso, né, o depoimento de Marcelo Campelo. Exatamente, vamos mostrar já para vocês. O depoimento de Marcelo Campelo foi tenso ontem, porque ele foi fraco, inconsistente, com muitas pontas soltas e sem falar da insegurança do depoente. Hoje, eu conversei com alguns senadores que fizeram avaliações semelhantes, mas eles ainda acham que é importante insistir na convocação do governador Wilson Lima. Mas a gente sabe que isso depende de um entendimento com o STF, né? A gente começa ouvindo o senador Rogério Carvalho, que classificou, como você disse, Karime, como vergonhoso o depoimento do senhor Marcelo Campelo. Vamos ouvir. Eu defino o depoimento dele como vergonhoso, porque quem tem amor ao seu povo, quem tem o mínimo de compaixão por milhares de manauaras e amazonenses que perderam a vida, tinha que ter falado a verdade. A verdade de que Manaus foi e o povo de Manaus foram utilizados como cobaias para testagem de medicamentos sem eficácia, largando o povo à própria sorte
para se infectarem, adoecerem e morrerem e, ao final de tudo, sem ter a devida assistência depois que se infectaram, decorrente de uma ação criminosa de pesquisa em seres humanos. E aí foi o depoimento do senador Rogério Carvalho, membro da CPI da da CPI da pandemia do Senado Federal, sobre o depoimento do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, que aconteceu ontem. Estamos conversando ao vivo, direto de Brasília, com a Carlos Eduardo Matos. Então, Carlos Eduardo, realmente é uma avaliação péssima, né, sobre esse depoimento. Péssima. Eu também conversei com o senador Renan Calheiros, ele que é o relator da CPI. Ele também achou muito ruim o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas e que, segundo ele pode ser sim qualificado como investigado e não mais como testemunha nessa CPI. Vamos ouvir o que ele disse na entrevista aqui dentro. Sobre ontem, senador, o depoimento do ex-secretário Marcelo Campelo, como é que o senhor pode avaliar? O senhor acha que ele foi preciso nas informações que ele deu? Não, infelizmente não foi, né? Ele visivelmente estava nervoso, talvez com medo, mas deu algumas colaborações importantes para a investigação. O senhor acha que ele pode entrar nesse rol de investigados, desses que o senhor ainda está avaliando? Nós estamos ainda avaliando quem vai entrar nessa primeira fase, quem não vai entrar. Na quinta ou na sexta-feira nós anunciaremos as definições. Daí então Renan Calheiros falando sobre a CPI da pandemia lá no Senado Federal. Renan Calheiros, o senador que é relator da CPI, falando ainda sobre o depoimento do ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Marcelo Campelo. Nossa, que impressão, quantos assuntos negativos, não é, Carlos Eduardo? Exato. Percebam aí que Marcelo Campelo pode ser arrolado como investigado, ele pode ser indiciado nessa CPI. Vai ficar muito mal para ele, afinal de contas ele não conseguiu explicar nada ou muito pouca coisa nessa CPI, não deu explicações plausíveis para os membros da CPI. Eu conversei também com a senadora. Carlos, só uma perguntinha. Tudo que ele falou, né, em depoimento na CPI vai poder ser usado contra ele, inclusive, não é isso? Exatamente, ele já responde a processo na Procuradoria-Geral da República, já responde ele é investigado pela Polícia Federal, então a estratégia dele foi exatamente essa, não saber de nada, justamente para não produzir provas contra si. Só que a cada momento, durante a CPI, a cada informação contraditória, imprecisa, ele foi se afundando. Certo. Então, ao mesmo tempo para que ele não produziu provas contra si, ele também vai se afundando na CPI e pode, como o senador Renan Calheiros, se não for nessa fase agora, quinta ou sexta-feira que vai anunciar, será na outra fase. Então, Perfeito. Marcelo Campelo é um forte candidato a ser investigado, ou seja, pode ser até indiciado pela CPI, mais um órgão, no caso o Ministério Público Federal, a investigar Marcelo Campelo. Eu falei com a senadora Elisiane Gama, que também não descarta o indiciamento do governador Wilson Lima pela CPI da Covid-19 no Senado Federal. Vamos ouvir a senadora. Nós ouvimos aí o secretário, muito embora o governador não tenha vindo aqui para ser ouvido pela comissão, mas isso não afastará de que ao final a CPI poderá indiciá-lo. Isso aí é algo que não está fora do nosso olhar, não está fora do nosso entendimento. Não dá para se admitir em nenhuma hipótese, nem um desvio de recurso público, nem, por exemplo, estar fora daquilo que é orientado pela ciência brasileira e nem, sobretudo, usar um Estado com seres humanos, com famílias, com pessoas de bem, como o Estado cobaia, para a implantação, por exemplo, da imunidade de rebanho. Então, não é a não vinda dele que o isenta, na verdade, de não ser responsabilizado no relatório final da comissão. E aí nós conferimos o depoimento da senadora, né, Alessandra Vieira, membro da CPI da pandemia no Senado Federal, falando sobre um possível indiciamento do governador do Wilson Lima. Carlos Eduardo, que precedente, hein? Pois é, a fala da senadora Elisiane Gama, ela se refere sobre o possível indiciamento do governador Wilson Lima. Isso significa que mesmo que ele não tenha comparecido, ele continua respondendo. A situação dele vai ficando pior.
e é necessário. Os senadores estão, como eu falei nas minhas outras participações, o movimento ainda não acabou. O governador Wilson Lima não compareceu e agora a CPI vai se renovando, vai mudando de rota. Então ela já avalia a possibilidade de chamá-lo novamente. Eu conversei agora há pouco com o senador Alessandro Vieira, que ele quer que a CPI insista na convocação dele, mas ele sabe que isso depende do STF. Vamos ouvir o que ele falou. O senhor acha que, sobre a questão do Amazonas, a crise do oxigênio do Amazonas, o senhor acha que vai ser necessário, devido a tanta imprecisão de informações do ex-secretário, chamar outras pessoas ou reconvocá-lo? A gente vai ter já o depoimento do representante da White Martins, a empresa que fornece oxigênio. É importante para bater algumas informações que estão sendo veiculadas, mas o principal é aguardar se em algum momento a gente vai ter a possibilidade de ouvir o governador. Afinal de contas, ele é o principal responsável por tudo que aconteceu. Ainda há uma chance para isso? A CPI recorreu da decisão que garantiu a ele o direito de não comparecer. Os ministros vêm decidindo de forma totalmente diferente, cada ministro pensa de um jeito. A gente vai ter que chegar num ponto em que se decida se ele pode ou não pode fazer o trabalho de investigação. Tá aí então o senador Alessandro Vieira, que é membro da CPI, falando, né, sobre os desdobramentos. Carlos Eduardo, tá ficando cada vez pior, né? Exatamente. Vale lembrar que esse desdobramento, nessa reconvocação, depende da decisão, da avaliação, do entendimento do STF. Provavelmente, essa questão da convocação de governadores vai para o plenário, porque já tem a questão da quebra de sigilo sendo analisada por diversos ministros, isso também vai a plenário. Então, o mesmo assunto, CPI, vai ser discutido como um todo pelo STF, ou seja, até o fim dessa CPI, vai passar muita água por baixo dessa ponte. Então, hoje, o Senado Federal apresentou ao STF o recurso contra a decisão da ministra Rosa Weber de ter dado ao governador Wilson Lima o direito de comparecer ou não à CPI. E, caso ele fosse, de ficar calado para perguntas às quais ele estava sendo investigado pela PGR, no caso, a crise do oxigênio. Então, esse recurso foi apresentado hoje e vamos aguardar a resposta, né? A resposta do STF. Karime. Ok, Carlos Eduardo, direto de Brasília, com as últimas informações sobre a CPI da pandemia do Senado Federal. Muitíssimo obrigado, uma boa noite para você. Karime. Oi. Karime, só para encerrar a minha participação, eu destaco aqui que a CPI hoje, ela convocou 2 deputados estaduais do Amazonas, o delegado Péricles Nascimento e o deputado Fausto Júnior. O pedido foi feito pelo senador Marcos Rogério, da base governista. O delegado Péricles foi presidente da CPI da Covid-19 na Assembleia Legislativa do Amazonas e o relator foi o deputado Fausto Júnior, dessa CPI. É importante deixar claro que os 2 deputados estaduais são aliados do presidente Jair Bolsonaro, assim como o senador Marcos Rogério, o autor do requerimento de convocação. Esse movimento da CPI é muito interessante, essa da CPI do Senado, porque ela está puxando para si as informações da CPI da Covid instalada no Amazonas, que investigou a compra dos respiradores a preços superfaturados e com notas de uma loja de vinhos, e também sobre possíveis irregularidades na instalação do hospital de campanha lá na Universidade da Newton News. E no curso dessa CPI, vale lembrar que no curso dessa CPI, Marcelo Campelo foi nomeado secretário de Saúde do Estado do Amazonas. E qual foi o resultado da CPI da Assembleia Legislativa do Amazonas? Não indiciou ninguém. Então a prima dele, a deputada Alessandra Campelo, era membro suplente dessa CPI e essa CPI daqui do Senado provavelmente vai investigar não só os resultados dessa CPI, quanto os bastidores dessa comissão. Então vamos ficar de olho em mais esse movimento da CPI investigando os fatos que aconteceram no estado do Amazonas. Agora sim eu volto com você, Karine. Um abraço, Cid. Imagina, valeu, Carlos Eduardo. Exatamente. Ontem a gente comentou aqui, Carlos Eduardo, que todo esse relatório final da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas foi para o depoimento do ex-secretário e foi citado vários
vários pontos, vários resultados, né, várias conclusões deste relatório foram citados ontem durante o depoimento do ex-secretário na CPI da pandemia agora do Senado Federal. Inclusive, os senadores até elogiaram o trabalho feito aqui pela Assembleia Legislativa. Vamos aguardar agora, não é? Vamos aguardar. Como eu falei, os fatos relacionados tanto dentro da CPI e quanto fora. Ok, muitíssimo obrigado. Ótima noite. Agora em Manaus, 6h20. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e tem mais, não para por aí não, olha. O Amazonas vai deixar de receber milhões de reais do governo federal. É o que tudo indica, reflexo dos trabalhos da CPI da pandemia. É o seguinte, o Palácio do Planalto cortou recursos em retaliação aos senadores do Amazonas que participam da CPI. Pelo menos 160 milhões de reais deixaram de ser enviados. É um absurdo, né, Cid? De acordo com os senadores, os cortes afetam principalmente os municípios mais isolados e com estrutura de saúde mais precária no interior do estado. A repórter Eugênia Araújo ouviu o cientista social Luiz Antônio Nascimento, que classificou o corte como irresponsável, criminoso e genocida, especialmente porque são destinados ao auxílio de pessoas que mais precisam, que estão em extrema vulnerabilidade social. Vamos acompanhar. Desde que começou a CPI da Covid no Senado, o governo federal vem cortando recursos de emendas parlamentares encaminhadas aos municípios do Amazonas. São verbas de emendas ligadas aos senadores amazonenses, Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, e de Eduardo Braga, integrante da comissão parlamentar que está investigando os gastos do governo Bolsonaro na pandemia. As informações são do site UOL. Um documento obtido por eles revela que pelo menos 160 milhões de reais que beneficiariam municípios considerados colégios eleitorais dos dois senadores deixaram de ser enviados. Em entrevista ao UOL, o senador Omar Aziz disse que os cortes do presidente Jair Bolsonaro são uma retaliação à atuação dele e do senador Eduardo Braga na CPI. Os cortes se intensificaram na quinta-feira passada após a CPI quebrar os sigilos bancários de empresas e pessoas ligadas ao governo federal, entre elas o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Já o senador Eduardo Braga informou à reportagem do UOL que desde dezembro que o interior do estado não recebe nenhum centavo para o custeio da saúde. O pouco recurso recebido foram de emendas parlamentares. Os cortes de recursos de emendas parlamentares, segundo os senadores, afetam principalmente os municípios mais isolados e com estrutura de saúde precária do interior do Amazonas. Esses municípios dependem muito dos repasses estaduais e federais. Além da segunda onda da Covid-19, o Amazonas enfrenta a maior cheia da história do estado. Essa situação tem deixado vários desabrigados em diversas cidades do interior. Para o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, cortar orçamento público especialmente voltado a famílias em vulnerabilidade por causa da cheia histórica, por exemplo, é não só irresponsável, quanto criminoso e genocida. Nós estamos falando de dinheiro público. Não é o dinheiro do presidente da República, não é o dinheiro do senador ou da senadora, é o dinheiro público, o dinheiro da sociedade brasileira que é gerenciado pelo presidente eleito em 2018. É um crime que o presidente da República comete, crime ético e moral, para além de ser legal, na medida que ele corta exatamente dos setores das regiões da Amazônia mais carentes e que precisam com mais clareza e mais contundência e urgência os auxílios econômicos das emendas parlamentares. O professor universitário lembrou ainda que os dois senadores, embora se apresentem como independentes e agora estejam sendo retaliados pelo presidente, em mais de 60% das votações do Congresso, eles apoiaram Bolsonaro. Mas isso não justifica o comportamento criminoso do governo federal. Eu nunca ouvi falar que chefe de organização criminosa cortou o auxílio econômico da família de algum delinquente que eventualmente tenha cometido algum crime. Cada milhar de real, cada real que não chega numa comunidade distante é sofrimento, é dor, é morte, é tristeza. E aí tentar responder a dois senadores da República do Amazonas que exercem a tua função de fiscalizar o poder público,
cortando as emendas parlamentares da tua base política, é algo inadmissível, algo que deveria ser objeto de investigação, apuração com rigor e punição aos responsáveis. Tentamos ouvir os dois senadores, mas apenas a assessoria de Omar Aziz se posicionou informando que no intervalo da CPI, o senador falaria com 18 horas sobre o assunto. Mas até o fechamento da reportagem, não tivemos mais retorno. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, até o Tucupi, o nível do Rio Negro voltou a subir e chegou aos 30 metros e 2 centímetros nesta quarta-feira. Essa aí realmente agora é a maior marca da história desde o início dos registros em 1902. É o nosso próximo assunto daqui a pouco aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora sim, agora vamos saber a previsão do tempo e temperatura para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 94%. Mix. Bom, e ainda falando sobre um instantinho, só que acabou de chegar aqui na nossa redação, perdão, Cid, e ainda falando sobre o corte do governo federal, com as verbas que viriam aqui para o estado do Amazonas, né, que seria uma retaliação contra os senadores da bancada amazonense que estão participando da CPI da pandemia no Senado Federal, Omar Aziz e o senador Eduardo Braga. Bom, por meio de nota, o senador Omar Aziz disse que prefere acreditar que o presidente da República tem respeito pelo cargo que ocupa e não se rebaixaria a esse ponto, porque fazer isso em retaliação à atuação dele frente à pandemia, na CPI da pandemia, não prejudica ao senador Omar Aziz, ele pessoalmente, ou a qualquer parlamentar, mas sim os mais de 4 milhões de amazonenses que são brasileiros e têm os mesmos direitos de qualquer compatriota, né? Então, ainda segundo a nota, caso tenha sido uma retaliação, isso não o intimida. Ainda conforme o senador Omar Aziz, no total, a bancada do Amazonas teve cortado pelo presidente Bolsonaro, R$216.479.372. A nota encerra dizendo que está atrás de investigar fatos e garantir justiça, que são 2 doses de vacina para cada brasileiro. Agora em Manaus, 6 horas e 33 minutos. 18 horas. Ontem nós falamos aqui no 18 horas que o Rio Negro começou a descer depois de permanecer por 9 dias estável naqueles 30 metros, que foi marca histórica entre as cheias registradas aqui no estado em mais de 100 anos. Só que hoje o nível do rio voltou a subir em Manaus, batendo um novo recorde. Pois é, Cid, o nível do rio marcou hoje 30 metros e 2 centímetros. Segundo a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Luna Gripe, o aumento do nível do rio acontece por causa das chuvas intensas dos últimos dias, que é até acima do normal para esse período do ano. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Segundo a Defesa Civil de Manaus, o nível do Rio Negro subiu 3 centímetros nesta quarta-feira, alcançando mais uma marca histórica de 30 metros e 2 centímetros, a maior já vista desde o início do monitoramento em 1902. Na terça-feira, o nível do Rio Negro chegou a descer 1 centímetro depois de permanecer estável nos 30 metros por 8 dias. Segundo a pesquisadora em geociência do Serviço Geológico do Brasil, Luna Gripe, o grande volume de chuvas dos últimos 2 dias, registrado desde a cabeceira do Rio Negro e também do Rio Solimões, é o responsável por esse aumento no nível do rio aqui em Manaus. Entre os dias 13 e 14, ocorreu uma chuva de grandes volumes, uma chuva de uma magnitude muito acima do esperado, um volume absurdo de chuva, que ocorreu na região da cabeceira do Rio Negro e também na cabeceira da região ali dos Solimões, para baixo de Tabatinga, entre Tabatinga e Tefé. Então, esse expressivo volume de chuvas muito acima do esperado acabou trazendo um aumento expressivo
no volume de água que chega às calhas principais dos rios. O que é importante esclarecer e ressaltar são duas coisas. Primeiro é que esses 3 centímetros que subiram, tanto no Solimões quanto no Negro, considerando a grande profundidade dos rios, a grande magnitude dos rios que estamos trabalhando, ela é praticamente irrelevante. Então, se a gente considera que o rio já tinha atingido aí uma cota de 30 metros para Manaus, por exemplo, e agora atingiu 30 metros e 2 centímetros, isso na verdade não muda nada em termos de impacto da inundação. Se a gente está falando de um rio de 50 metros, uma variação de 3 centímetros ela é muito irrelevante. Ainda de acordo com a pesquisadora, não se trata do fenômeno conhecido como repiquete, quando o rio estabiliza, desce e volta a subir. O fato do rio ter subido 3 centímetros de ontem para hoje não nos indica, por enquanto, uma grande probabilidade de repiquete. A gente mantém a informação de que esse evento, a magnitude do evento já foi atingida, então mesmo que o rio suba 1 ou 2 centímetros, isso não vai variar muito. A expectativa não é que o rio continue subindo significativamente, mas sim que ele retome seu processo de estabilização e retorne ao seu processo de vazante. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E olha, de janeiro a maio deste ano, o total de 615 quilômetros quadrados foram desmatados só aqui no Amazonas. Esse total representa 67,4% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram derrubados 367 quilômetros quadrados de área. Com esse resultado, o Amazonas é o segundo estado mais desmatado da região norte, atrás apenas do Pará. Registramos um aumento no desmatamento pelo 3º mês seguido, como explica a repórter Nathalie Moraes. O desmatamento aqui no Amazonas cresceu em 67,4% nos 5 primeiros meses de 2021. E pelo 3º mês seguido, o desmatamento na Amazônia é o maior em 10 anos. A área desmatada no mês de maio deste ano chegou a 1.125 quilômetros quadrados. Uma área de floresta quase do tamanho do município do Rio de Janeiro foi desmatada na Amazônia Legal apenas em maio deste ano. Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON. Para o pesquisador do Instituto, Antônio Fonseca, esse aumento está ligado diretamente às atividades econômicas da região. Está muito associado a atividades econômicas, como pastagem, cultivo de grãos, milho, soja. Esta é a 3ª vez consecutiva que a destruição no bioma bate recorde em uma década. Os meses de março e abril também registraram os piores índices desde o ano de 2012. A área desmatada em maio deste ano foi 70% superior à área desmatada no mesmo período no ano passado. O pesquisador alerta: se não intensificarmos as fiscalizações, esse desmatamento tende a aumentar ainda mais. É extremamente perigoso, porque se não houver medidas efetivas, tanto de fiscalização, aplicação de multas, incentivo a outras atividades econômicas sustentáveis para a região, esse desmatamento, infelizmente, ele tende a atingir patamares ainda maiores. Segundo o INPE, o município de Lábrea, no interior do Amazonas, é o mais desmatado. Em toda a Amazônia, o total de área desmatada já chega hoje a 2.547,7 quilômetros quadrados. E o município é o 3º mais desmatado em toda a região. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora conta pra mim, você queria ter um carro para ter aí mais independência, sair do sufoco que é o transporte público também, né? Pois então, quando o dinheiro não dá para um carro zerinho, a opção, é claro, é um seminovo, usado, mais barato, só que nem sempre tem origem conhecida. Pois é, mas essa tal de origem desconhecida pode estar perto de acabar aqui no Amazonas. É que a Assembleia Legislativa do Estado derrubou o veto do governo e as lojas de automóveis agora vão precisar informar a origem dos veículos que estão à venda. Quem descumprir essa lei vai pagar multa. A repórter Júlia Gomes explica mais sobre essa mudança na lei pra gente agora. O plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas derrubou por unanimidade o veto parcial do governador Wilson Lima a um dos artigos da Lei Estadual de número 5.453 de 2021, que determina as revendedoras de automóveis no estado a informar a procedência dos veículos usados e seminovos expostos à venda.
Projeto de lei que foi aprovado em abril deste ano pelos deputados. As lojas serão obrigadas a informar se os carros são de leilão, locadora ou recuperados de seguradoras. A lei é de autoria do deputado João Luiz, do Republicanos. Segundo o parlamentar, a nova legislação faz valer o princípio da transparência, que garante ao consumidor o direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo desta forma o princípio da informação. O deputado João Luiz comentou ainda que é de conhecimento comum que os veículos procedentes de leilões, locadoras e salvados, que são os recuperados pelas seguradoras, possuem valor de mercado menor do que os negociados pela tabela FIPE. Em caso de descumprimento da legislação, o estabelecimento será multado em até 10 salários mínimos. O valor será revestido para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Júlia Gomes para os 18 horas. 18 horas. E hoje teve mais uma operação da Polícia Federal em Manaus. Desta vez, os agentes federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, como parte da Operação Adamas, que investiga a extração ilegal de diamantes no Amazonas. Entre os crimes supostamente praticados estão usurpação de bens da União, falsidade ideológica e apresentação de informações falsas em processo administrativo da Agência Nacional de Mineração. E de acordo com as investigações, no ano de 2019, foram extraídos ilegalmente cerca de 57 quilates de diamantes. Segundo a Polícia Federal, não havia licenciamento ambiental para a extração de diamantes nas áreas informadas. Identificou-se também, por meio de imagens de satélites, que na área indicada no processo administrativo não havia feições de garimpo. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, apertem os cintos. O reflexo de tantos reajustes, como no gás de cozinha, luz, combustível e alimentos, no poder de compra das famílias com menos renda. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 horas. Bom, agora vamos saber a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar aos 32 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 94%. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos. O dólar fechou em mais 0,3%, cotado a R$ 5,05. Já o euro fechou em baixa, menos 0,65%, cotado a R$ 6,07. E o Bitcoin fechou em baixa, menos 2,83%, cotada a R$ 197.951. E de janeiro a abril deste ano, a cesta básica em Manaus acumulou alta de 6%. O levantamento é da Assembleia Legislativa e apontou ainda o reajuste de 5,15% no valor médio da cesta básica em abril, na comparação com o mês de março. Bom, e o aumento que nós noticiamos ontem, aqui de mais de 20% na bandeira vermelha da conta de luz, anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, preocupa o setor da construção civil. Eu vou te explicar o porquê. Esse reajuste aí vai encarecer vários produtos. Cid, o principal impacto deve vir por meio dos materiais utilizados nas obras. Alguns deles demandam alto consumo de eletricidade durante a fabricação. Esse custo deve chegar aos canteiros de obra, ou seja, no bolso de quem está construindo. Por exemplo, o alumínio é apontado como a matéria-prima que mais demanda energia, com cerca de 50% do seu custo de produção atribuído ao consumo de eletricidade, seguido aí pelo cimento e o aço, ou seja, tudo vai ficar mais caro. Mas olha, tem que ir com calma, não vai comprar tudo agora não, pelo amor de Deus, isso vira loucura, né? Essa projeção de aumento nos custos atinge o setor no momento já complicado de aumento de preço aí dos insumos. O Índice Nacional da Construção Civil chegou a 15,25% no acumulado dos últimos 12 meses. E alguns materiais subiram muito acima disso, né? Exato, Cid. Bom, com isso, né, muitas obras, especialmente as populares, vão ficar praticamente inviáveis. Lembrando que os materiais
materiais usados na construção civil são em grande parte nacionais e, por isso, mais vulneráveis a serem afetados pela alta da tarifa da energia. E o reflexo de tantos reajustes, seja na conta de luz, preço de gás de cozinha, combustível ou alimentos, pesa cada vez mais no poder de compra das famílias com menos renda. O Instituto Nacional de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, registrou alta na inflação para todas as faixas de renda em maio. E os mais impactados foram as famílias de renda muito baixa. A repórter Júlia Gomes explica esses indicadores para a gente. Vamos acompanhar. A inflação para todas as faixas de renda voltou a subir em maio. As famílias com renda muito baixa, que vivem com menos de R$ 1.650 por mês, foram as que mais sentiram o impacto do aumento de preço, reajustados em 0,92%. Para as famílias com renda mais alta, entre cerca de R$ 8.250 e R$ 16.500, a taxa de inflação foi de 0,49% no mesmo período. Os dados são do indicador de inflação por faixa de renda, divulgados na última segunda-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o IPEA, para as famílias de renda baixa, pesaram no orçamento em maio os reajustes da tarifa de energia elétrica, do gás de cozinha e das taxas de água e esgoto e dos medicamentos. Já para as famílias de renda mais alta, os pontos de pressão foram os aumentos dos combustíveis e dos planos de saúde. No acumulado de 12 meses, a inflação para as famílias mais pobres foi de 8,9%, enquanto que para os mais ricos ficou em 6,3%. O consultor econômico Francisco de Assis Mourão Júnior explica que a inflação é mais severa para as classes sociais com menor renda, justamente pela tributação indireta, que compromete o poder de compra à medida que a inflação aumenta e os salários não acompanham esses reajustes. À medida em que a inflação vai aumentando e os salários não acompanham essa inflação, vai haver a perda de compra dessas classes. Em um mês ela comprava 3 quilos de feijão, no mês seguinte ela vai começar a comprar só 1,5 kg. E assim vai. Então, por isso que a inflação ela é mais perversa nessas classes sociais. Principalmente pela questão da tributação indireta. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e no meio da pressão inflacionária no Brasil, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira elevar a Selic, que é a taxa básica de juros, em 0,75 ponto percentual, de 3,50% para 4,25% ao ano. É o terceiro aumento consecutivo dos juros básicos. Com isso, a Selic voltou ao patamar de fevereiro de 2020, antes da pandemia da Covid-19. 18 horas. E entre janeiro e maio deste ano, Manaus registrou 3.813 casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Esse número representa um aumento de 215% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram notificados 1.210 casos. E na tentativa de reduzir esses números, os agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde estão nas ruas, indo de casa em casa, fazendo o diagnóstico de infestação do mosquito. Para evitarmos um surto de dengue, você aí de casa, olha, pode tomar alguns cuidados, como explica agora a repórter Nathalie Moraes. O ano de 2021 não começou nada fácil em termos de saúde pública para Manaus. Adoecimentos e mortes por Covid-19 vitimaram famílias e exigiram esforços para o Sistema Único de Saúde. Agora, o alerta sanitário, além da pandemia, é para a dengue. Isso porque, nos meses de janeiro a maio deste ano, só em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde notificou 3.813 casos da doença, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, o que representa um aumento de 215% em relação ao mesmo período do ano passado. Para evitar um surto da doença, a Censa iniciou um diagnóstico sobre o índice atual de infestação do mosquito Aedes aegypti. A ação vai acontecer nos 63 bairros de Manaus, com vistoria em mais de 25.711 imóveis. Segundo o chefe do Núcleo de Controle de Dengue da Censa, Alcílio
Auxílios Comap, a atividade tem o objetivo de coletar larvas do mosquito transmissor de doenças como Zika, dengue e chikungunya, para que a equipe técnica da Censa possa realizar um levantamento sobre a doença aqui na capital. Importante para o morador sempre acompanhar os agentes na ação, justamente até para ele conseguir ser sensibilizado à questão de como cuidar dos seus ambientes. Então, receba bem o agente está lá para coletar larvas, esse é o nosso objetivo principal, justamente para a gente ter esse levantamento fidedigno para saber realmente como está a situação do local. E, mais uma vez falando, é importantíssimo a participação da população e receber bem os agentes, que nós vamos fazer um LIRA muito rápido. Auxílios ressaltou a importância da população em contribuir no combate ao mosquito da dengue, com a fiscalização periódica dos pontos de acúmulo de água em suas residências. A gente fala há mais de 20 anos a questão da dengue. Mesmo assim, para mudar a cultura de uma população é muito difícil. Então, sempre a gente tem que fazer aquele trabalho continuado de educação e saúde continuada, ou seja, passando para os moradores as recomendações de como se proteger, de como proteger a sua residência, né, evitando qualquer tipo de depósito, que com a chegada das chuvas, né, a gente teve um perrengue aí, vamos dizer assim, no número de casos que foram confirmados também. Então, nós temos que passar para a população como se prevenir e a população também fazer a parte dela, se prevenindo, fazendo adesão ao checklist 10 minutos, onde a pessoa tira 10 minutinhos do seu tempo, uma vez na semana, para fazer uma varredura, fazer o trabalho que o agente de endemias faz, ele fazer dentro da sua residência e evitar esse tipo de criadouro que possam se transformar aí em criadouros potentes de mosquito transmissores de doença. O mês de março deste ano foi o mês que registrou o maior número de casos notificados. Foram 1.100 casos da doença. Já em maio, apresentamos uma redução, chegando a 802 notificações. O período de novembro a maio é considerado epidêmico para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O calor e as chuvas são condições ideais para a proliferação do mosquito. Por isso, é importante você reforçar a prevenção e controle para o combate do mosquito em sua casa. Dona Dulce Cláudia Araújo vem fazendo a sua parte diariamente. Mesmo há 3 anos atrás tive dengue 2 vezes. Então é importante orientar as pessoas em relação a esse papel de limpar, né, de tirar água. Aqui tem alguns, mas por causa do meu bichinho. Mas assim, a gente precisa dessa ação, é bem respeitosa. Tem que pensar no coletivo, né? Eu não sou só eu, nós não somos uma ilha. E com esse momento de pandemia, nós podemos perceber, nós perdemos tantas pessoas que a gente parou de ir lá dar um abraço e agora que a gente quer ir, a pessoa nem tá mais. Então vamos cuidar do todo, porque a coisa mais importante que nós temos são as pessoas e a gente tem que cuidar do meio ambiente, não é só da minha casa, é do todo, juntar o lixo, limpar tudo. Durante as visitas domiciliares, quando necessário, os agentes aplicam larvicida nos depósitos que não podem ser eliminados e fazem a distribuição de capas protetoras para os reservatórios de água em nível do solo. A Censa, a partir das notificações dos casos pelo sistema de saúde, também faz o controle químico com o inseticida. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha, o Amazonas ocupa hoje a 14ª posição no ranking da vacinação contra a Covid-19 aqui no país. A cada 100 habitantes, apenas 12 pessoas concluíram o ciclo de imunização, o que gera preocupação entre os especialistas em saúde pública. Pois é, e a falta de interesse do poder público, né, para comprar novas doses, a falta de interesse por parte do governo do estado, fora do Plano Nacional de Imunização, é um dos fatores para esses números tão baixos, como explica a repórter Nathalie Moraes. O processo de vacinação contra a Covid-19 segue caminhando ao redor do mundo. Até o momento, mais de 2,33 bilhões de doses foram aplicadas, o equivalente a 30 doses para cada 100 pessoas, segundo dados divulgados hoje pelo New York Times. Mas aqui no nosso estado, a vacinação ainda avança a passos lentos. O Amazonas ocupa hoje a 14ª posição no país. Somente 12%
90% da população concluiu seu ciclo vacinal. Para que você tenha uma ideia, a cada 100 pessoas, somente 12 tomaram as 2 doses da vacina contra o novo coronavírus. Para o epidemiologista da Fiocruz, Gessen Orellana, a falta de gestão contribui para esses baixos números. Alguns estados, como o Amazonas, já avançou há algumas semanas na vacinação da população geral sem comorbidade. No entanto, sempre com esse problema, de uma vacinação lenta, porque você não tem o envio de doses em número suficiente pelo Programa Nacional de Imunizações ao Estado. O Estado, por sua vez, não consegue, junto com o município, acelerar essa vacinação com os municípios, melhor dizendo, no dia a dia, no cotidiano, e acaba usando algumas janelas de oportunidade, como a do viradão da vacina, nos dias 12 e 13 de junho, como uma possibilidade de fazer populismo sanitário, aproveitando o acúmulo de doses, devido a esses fatores que eu acabei de citar, para promover politicamente os responsáveis pela gestão no nível municipal e no nível estadual. Para o especialista, há um desinteresse por parte do governo do estado para a aquisição de novas doses, o que nos leva a ter índices tão baixos, mesmo tendo uma das cepas mais letais do mundo. Total desinteresse do governo do estado do Amazonas, por exemplo, na aquisição de vacinas fora do Programa Nacional de Imunizações, já que o PNI e a Anvisa têm criado inúmeras barreiras, mecanismos para a importação de vacinas, como a da Sputnik V, por exemplo. Então, é uma série de fatores que acabam nos levando a esse cenário triste, de termos menos de 13, 14% da população total do estado do Amazonas vacinada com a segunda dose, e é por isso que neste momento nós estamos encontrando avaliações cada vez mais frequentes do principal foco, do epicentro da epidemia amazônica, Manaus, com números muito claros de retomada da segunda onda de contágio e mortalidade por Covid-19. Até hoje, o estado que mais vacinou foi o Mato Grosso do Sul, com a aplicação da primeira dose em 35,9% da população. Já o Amapá é o estado com o ritmo mais lento de imunização do país, com 17,2% da população. Em Manaus, estão sendo vacinados atualmente pessoas com 40 anos ou mais, com ou sem comorbidades, pais de pessoas com deficiências menores de 18 anos, além de grávidas e puérperas. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto. Você está na sintonia certa, aqui em 100,7. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A notícia mais grave para o Amazonas hoje foi a de que o governo federal tem cortado recursos de emendas parlamentares para os municípios do Amazonas ligados aos senadores do estado que atuam na CPI da Covid. Que o governo federal tenha suas diferenças com os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, isso é da democracia, é do jogo político. Mas não é razoável cortar mais de 160 milhões de reais de recursos que iam para a população do interior do estado. Um detalhe, os cortes atingiram todos os estados e bancadas, mas um estudo do Instituto Nacional de Orçamento Público mostra que o Amazonas foi o mais atingido. Assim, o governo federal sacrifica o povo em uma retaliação nada democrática contra seus opositores políticos. Parece óbvio que não é inteligente cortar recursos para o povo do interior no momento em que o Amazonas enfrenta a maior cheia de sua história, junto com uma pandemia de Covid-19, e muito menos por simples diferenças políticas. E fica muito claro, que isso não é o certo a fazer. 18 horas. E assim encerramos mais uma edição do programa 18 horas desta quarta-feira. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Você sintonizado em 100,7. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Cacá. Boa noite a todos os ouvintes, aos nossos queridos amigos e profissionais que trabalham aqui com a gente. Até amanhã, se Deus quiser. Exato. Minha gente, uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Até amanhã.
Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.